da Igreja Gloriosa Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de meditar com os irmãos no tratamento radical contra o pecado. Texto para nossa meditação, 1 João 1, 5 a 10. E para nossa introdução, não há como ter caminho com Deus e o pecado ao mesmo tempo. Tudo começou no Éden, com a queda do homem. O pecado distanciou Deus do homem e desde então o Senhor sabia que teria que providenciar um preço para pagar o pecado que o homem cometeu. Por isso ele veio em pessoa, se encarnou, esvaziou da glória que ele tinha. Eu gostaria de, lá em Isaías 59, 2, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Velho Testamento, lá em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, separação de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Nós vamos olhar para o conteúdo da mensagem. Primeiro a João 1,5. Cobrança. Todo mundo faz isso e ninguém diz nada, mas basta o crente fazer qualquer coisa errada e todo mundo começa a comentar e cobrar. Trevas, que é igual a viver e praticar pecado, que é igual a não a cobrança. Vida exposta através da luz do Evangelho, cobrança, mudança de atitude. Deus é diferente de trevas, que é o pecado. Os crentes não podem ser enganados. Você conhece a palavra. Jesus já veio, conquistou tudo e mostrou para você que ele venceu e você também pode vencer. A mensagem do Evangelho que ouvimos é que Deus é luz e nele não há trevas. A mensagem que pregamos na condição de igreja evangélica é esta também. Ou seremos pregadores de um evangelho falso? A mensagem que faz diferença em nossa vida com Deus e nos ensina a santidade também é a mesma. 3 afirmações perigosas. 1 João 1, 6, 8, 10. Negação do poder do pecado, verso 6, 7. Perigo é dizer que o pecado não é coisa séria. Não tem problema. O meu Deus é amor, ele vai perdoar. Eu posso aprontar tudo aqui. Mas o Senhor, ele teve um tratamento tão radical contra o pecado que ele mandou o melhor que ele tinha no céu. Ele mandou o Filho, para que o preço fosse pago no meu e no seu lugar. Com o pecado não há relacionamento com Deus. Pecado é igual a quebra de relacionamento, comunhão com Deus. Falta de temor, que é igual ao princípio da queda. Como foi alertado pelo Senhor, Gênesis 4, 7. Caim foi alertado pelo Senhor, Gênesis 4, 7. Mateus 26, 31 e 36. Negação de Pedro. Jesus avisou para ele, olha, antes que o galo cante, você vai negar 3 vezes que me conhece. Você vai até jurar. Mas, Senhor, eu não vou fazer isso nunca. Querido, é o pecado. É o pecado que brada no teu coração. Devemos vigiar e pedir ao Senhor que não nos deixe cair em tentação. A oração do Pai Nosso. Senhor, livra-me do mal. Não permita que eu caia em tentação. Pecado é igual a cair no deserto. O pecado levou quase 2 milhões de pessoas a perecer no deserto. Pecado de murmuração, de rebeldia contra o Senhor. Não podemos pôr o Senhor à prova. Nós não podemos pôr Deus à prova. Negação, segundo, negação da natureza divina, verso 8. Admitir ou acreditar que nos tornamos santos. É um processo. É um processo.
E sem o Espírito Santo participando deste processo, não há como você ser bem-sucedido nesse processo. Romanos 3, 23, nós precisamos, a partir da premissa, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Precisamos aceitar o plano de salvação de Deus em Cristo Jesus. Testemunho do apóstolo Paulo em Romanos 7, 15, 25, ele fala, olha, o que eu quero isso eu não faço, mas o que eu não quero eu faço. O pecado, o diabo nos oferece pratos apetitosos. Terceiro, negação das ações pecaminosas, verso 10. Temos postura humilde diante da santidade de Deus, mas não estamos dispostos a nos humilhar perante a mão de Deus. Eu sou bonzinho, muito bom. Mas eu não me humilho diante de ninguém, de nada. Cuidado com essa ação perigosa sua, querido. Davi se mostra ético e sério. Era o sujeito que havia cometido tudo aquilo. Segundo Samuel 12, 1, 15 e Salmo 51. Ele havia cometido 2 pecados, adultério e homicídio. Homicídio culposo. Sério ainda, que ele mandou colocar alguém para morrer. Como se ele tivesse mandado Urias ser colocado no pelotão de fuzilamento. 3. A solução. Confissão. 1 João 9. Romanos 5, 20. Abundou o pecado, mas superabundou a graça através de Jesus Cristo, o nosso Redentor e Salvador. João 16, 8. Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Deus tem preocupação da nossa conservação longe do pecado. Negamos o pecado. Negar o pecado é você dizer que é a mesma coisa de um abismo chamando outro abismo, lá no Salmo 42, 7. O pecado gera em nós condenação, porque praticamos as mesmas coisas. Inveja, malícia, contenda, soberba, presunçosos, inventores de males, Romanos 28, 31. O que fazer além do arrependimento? O que fazer? Não há remissão de pecado sem arrependimento. Não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Jesus já derramou sangue para que os seus pecados fossem redimidos. Ele te comprou, meu amado. Basta você vir e você clamar pelo sangue de Jesus. Você vai ser coberto, você vai ser curado. A chaga do pecado vai ser cicatrizada em você e você vai ter uma vida nova com o Senhor. Esse tratamento ele é radical. Deus não admite, meu amado. Deus trata de uma forma radical o pecado. Ele não admite. Tanto ele não admite que ele veio, se encarnou e pagou o preço para que o pecado que o homem havia cometido fosse pago. Não há, o pecado sempre tem um preço, consequências. O grande segredo é a confissão, que é igual ao amor de Deus vai nos beneficiar, o amor de Deus em Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos redimidos, comprados, lavados pelo precioso sangue do Cordeiro lá no Calvário. Querido, você precisa compreender isso. Nós precisamos compreender isso. Sem Jesus não há salvação. Com o pecado não entra no céu. Por isso Deus está te esperando no céu e é por isso que Ele preparou para nós nesta manhã esse tratamento radical contra o pecado. Para que você você que está persistindo no pecado, comece a trabalhar na tua vida, comece a deixar Jesus entrar, comece a deixar o Espírito Santo fazer uma obra linda e redentora no teu coração. E para concluir, só é possível crermos no Evangelho quando nós somos curados da chaga do pecado. Pois o Evangelho é boas novas para o pecador. É o remédio, é a cura. Não há trevas em Deus, Ele é luz. Seremos afetados pelo pecado em todas as esferas da nossa vida. Primeiro a Isaías 1,6.
desde a planta do pé até a cabeça, não há nada, não há nele coisa que sai, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, mas atadas, nem umedecidas com óleo. Como viveremos em pecado, nós que para ele morremos, Romanos 6,2. Precisamos vivermos de um modo digno e procurarmos agradar totalmente a Deus. Essa é a mensagem que ele deixou para você nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.